Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Paulo Pazzoni. No curso de hoje eu vou apresentar o corte Pix Cut, que é aquele corte que tem uma franja desta forma aqui, ó. É uma franja ao contrário. A lateral faz uma diagonal e a parte frontal ela é mais longa. Então assim, se você quer aprender uma técnica nova de executar esse corte, fique até o final desse vídeo. Pessoal, nesse corte, a parte da nuca eu faço na horizontal. Tá? Na horizontal. Bom, na horizontal eu deixo a mecha cair dessa forma aqui, ó, em 45 graus. Eu faço na horizontal e também na lateral. E corto aqui em 45 graus. Porém, nós também podemos fazer na vertical, tá, gente? Bom, na horizontal eu fiz dessa forma aqui, ó. O cabelo ficou na horizontal em 45 graus, ó. E eu cortei aqui, acompanhando essa mecha aqui de baixo, tá? Se eu quero fazer na vertical, eu também consigo fazer na vertical. Como é que eu faço na vertical? Eu peço para minha cliente baixar a cabeça e trabalho a mecha com a minha mão reta. Se ela baixou a cabeça e eu cortar com a minha mão reta aqui, quando ela retornar com a cabeça, vai dar um ângulo de 45 graus. Então nós temos essas duas formas. Claro que existem outras maneiras de fazer, tá? Mas nós temos essas duas formas. E neste vídeo eu fiz na linha horizontal. E aí eu dei a graduação 45 graus também, porém com a cabeça da minha cliente reta. Tá ok, pessoal? Então vamos Eu vou direto começar o corte fazendo o ao acabamento, tá? Eu utilizo o pente S para produzir a meia-lua. Então eu faço a meia-lua na parte frontal, conduzindo a tesoura junto à pele da cliente, essa é a Irene, e faço a orelha descoberta. E faço da mesma forma, fazendo uma meia-lua de encontro à meia-lua frontal, para que fique aquela suíça bem desenhada, bem desfiada, ó. E já aproveito e faço o contorno do pé do cabelo, acompanhando o contorno da orelha, tá, gente? Ó. Puxo a orelha um pouquinho para frente e desço a tesoura reta até lá embaixo, ó. Então eu já vou fazer os contornos, tá? Mesmo que depois eu tenha que fazer um retoquezinho, mas eu já vou fazer os contornos, tá? Então vou passar para o outro lado. Ó, observe que primeiro eu dou o comprimento, que o comprimento é do tamanho da orelha, e depois se faz o acabamento. Tanto faz de começar pela parte de frente ou pela parte da orelha. Esse aqui eu vou começar pela parte da orelha, descobrindo a orelha. Ó, estou descobrindo a orelha, agora eu vou fazer a parte frontal da orelha e utilizando o pente S, que me dá mais segurança de alinhamento, certo? Então faço o contorno, todo o contorno da cabeça da minha cliente primeiro. Ela já tinha um cabelo médio, não era um cabelo bem curto, mas não era um cabelo longo, que me facilitou bastante. Ó, faço outro acabamento do pé do cabelo, da mesma forma, tá? E agora eu vou começar pela nuca. Então o que eu fiz? Como ela tinha um comprimento já aproximadamente 2 dedos abaixo do queixo, eu deixei um pouquinho longo o cabelo dela, com o pé do cabelo um pouquinho desfiado. E observe que eu vou trabalhar ela com a cabeça reta, tá? E eu dou graduação na mecha, ó. Eu trabalho na linha horizontal e dou a graduação na mecha. Eu tenho o hábito de cortar com a tesoura na frente da mão, tá? Isso aí não importa, isso aí não faz diferença. Você tem que ter a sua base, tá? Então eu vou deixar o cabelo dela um pouquinho mais longo, meio desfiado, e dou a projeção na mecha, porém trabalhando na linha horizontal. Então eu fiz a nuca baixa, estou subindo ali para a nuca alta, fiz a divisão aproximadamente 3 dedos e trabalho na linha horizontal. Desta forma, gente, eu acho que fica mais rápido o trabalho, tá? Ó, olha a graduação que fica lá. Eu pego a mecha anterior, a mecha que caiu lá embaixo, ó. Desta forma, eu acho o corte mais rápido para executar e ele fica
eu digo mais perfeito, gente, tá? Porque tu trabalha com mechas mais largas. Então ele dá uma harmonia melhor no caimento do cabelo, na graduação do cabelo. Então eu faço tudo isso, ó. E agora, pode observar que a nuca fica um pouquinho mais cheia, fica aquele efeito bojinho, como nós chamamos, tá? Então se você já está gostando do corte, inscreva-se no canal, toque o sininho e compartilhe esse vídeo. Ó, agora eu vou para o restante da nuca alta. Ó. Baixei a nuca alta e vou dar a mesma graduação, ó, mesma graduação, 45 graus, na linha horizontal. Vou cortando todo ele desta forma. Agora vamos para a lateral. Ó, eu fiz a divisão retângulo e agora eu vou elevar a mecha também em 45 graus na linha horizontal. Ó, eu graduo ela em 45 graus e corto a mecha na graduação de 45 graus com a cabeça da minha cliente reta. Então a graduação é feita na mecha e não na cabeça da minha cliente. Ó, pode observar a graduação lá em 45, ó. E corto de acordo com a mecha anterior que eu cortei. Fiz um lado, dou mais uma ajustadinha, tirando um pouquinho, ó lá, a mecha anterior. E corto o que sobrar. Certo, gente? Agora eu vou para o outro lado e faço a mesma coisa. Por quê? Porque eu já fiz o acabamento. Então eu procuro a mecha anterior que eu fiz o acabamento, dou a graduação de 45 graus, ó, e corto. Terminou a mecha de baixo, eu corto a mecha que eu puxei, se é a mecha maior. Isso eu faço até as arestas. Então eu deixo o topo por último. Ó, faço toda a lateral desta forma. Agora eu vou terminar cortando a coroa. A coroa eu corto na linha vertical, observando a minha mecha anterior. Ó, minha mecha anterior e corto a coroa na linha vertical, dando a graduação de 45 graus, conforme a minha mecha anterior. Então fiz a coroa. Agora eu venho para aquela divisão, gente, ó. Eu pergunto para Irene, aonde você divide o cabelo? Ela me sinalizou que divide daquela forma ali, ó. Então o que eu faço? O que sobrou lá, eu vou dar a mesma graduação lateral, que é o 45 graus, ó. Dei a graduação lateral, vou tirar um pouquinho as pontinhas ali, tirar as rebarbas, como se fala nas arestas, para dar um encaixe, para não haver marcação no cabelo da Irene. Acompanho todas as arestas dela. Fiz tudo isso. Faço mais um pouquinho ali atrás, ali junto à coroa, para fazer o encaixe. Agora faço a seguinte divisão, gente. Canto do olho. Aí eu faço aquela diagonal. Por que eu faço aquela diagonal? Porque a Irene usa todo o cabelo para o lado esquerdo. Se ela usasse, olha a diagonal que eu faço no lado oposto que ela divide. Aí faço o encaixe daquelas mechas que sobraram após a divisão diagonal. Corto agora o restante, tirando o que sobrou das arestas. E deixo só a parte diagonal do topo para que eu possa fazer aquela franja. Observe a franja agora. A divisão diagonal de um lado e a divisão original do outro lado do cabelo da Irene. Levanto a mecha, conduzo a mecha até a coroa. Observa, cabeça reta, inicia em 0 grau e termina em 45.
Na coroa eu levanto a mecha em 90 graus, na linha horizontal, ó. Essa é a mecha da coroa. Então eu vou cortar tudo que sobrou após aquela mecha. Ó. Terminou a mecha, cortei reto, certo? Com isso eu tenho aquela franja diagonal. Ó, observe o caimento. Eu vou demonstrar agora na boneca como é que é feita toda essa divisão com uma explicação mais detalhada. Tá, pessoal? Então se liga aí. Pessoal, eu parei um pouquinho o vídeo para mostrar para vocês uma coisa. Ó. Naquele cabelo ali, a cliente usava para um determinado lado. Quando a cliente vai usar somente para um lado, você vai usar a divisão original dela, cortar todo o cabelo de um lado, e aqui, ó, você vai fazer uma divisão, uma diagonal que pega do canto do olho até a coroa. Então vai ficar uma diagonal dessa forma aqui, ó. Foi o que eu fiz na Irene, naquela cliente do cabelo roxo, tá? Eu fiz isso aqui, ó. Porém, fazendo esse tipo de divisão, ela só vai poder usar para o lado que ela divide o cabelo. Ela divide o cabelo para cá, ó. Então ela só vai poder usar para cá, ó. Certo? Ó, só vai poder usar para cá. Caso você encontre uma pessoa, um dia eu uso para o lado direito, outro dia eu uso para o lado esquerdo, o que você faz? Você faz um retângulo que pega no meio do olho, ó. Vai fazer um retângulo que pega no meio do olho de um lado e no meio do olho do outro lado. Então você vai fazer isso aqui, certo? Então você fazendo esse retângulo, ela pode dividir o cabelo para o lado que ela quiser, que vai dar aquela mesma graduação da franja do corte, tá? Então, se você fizer essa divisão aqui, ó, bem no centro, bem no meio do olho de um lado, no meio do olho do outro, fazer o retângulo e cortar. Vocês observam que eu fiz isso aqui, ó. Aqui fica em 90 graus e aqui ele começa uma graduação do 0 e termina no 45, ó. Encontrando essa mecha da nube da coroa em 0 grau aqui, ó, em 90 graus, tá? Então se você cortar aqui e fizer essa divisão retângulo, você pode usar tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, que vai dar certo, tá? Perfeito, gente? Então vamos continuar com o vídeo lá. Obrigado. Para não deixar o vídeo muito longo, tá? Então já agradeço a participação de vocês aí, principalmente a Irene, que foi muito gentil em deixar eu cortar o cabelo dela e postar aí no YouTube. Tá, gente? Um grande abraço e até o próximo vídeo. E inscreva-se no canal, toque o sininho. Um abraço!